Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa série Dicas de Design Residencial. Eu sou Marcelo Akira e nesta nossa segunda dica, qual é a diferença entre design residencial, design de iluminação, design de móveis, design de interiores, decorador? O que é essa salada de frutas aí com esse monte de nome? O que é que cada um faz? Para que serve? Será que eu preciso contratar todos esses profissionais? E antes de continuar aqui o nosso vídeo, eu quero pedir que este vídeo seja produzido em conjunto. A gravação é por minha responsabilidade, mas você, que é um profissional que trabalha nessas funções que eu estou narrando, que eu irei narrar aqui, utilize dos comentários para fazer duas coisas. Para fomentar ainda mais a forma como você trabalha, o que você entrega para os seus clientes, dando clareza para as pessoas que estão assistindo esse vídeo para eles saberem exatamente o que esperar de cada um desses profissionais. E aproveita para fazer o seu merchan, para fazer a sua propaganda, escreve o nome da sua empresa, o seu telefone, como que faz para entrar em contato, coloca o seu Instagram, coloca aí os seus acessos, para que as pessoas aqui possam te encontrar. E mais um alinhamento, eu quero deixar claro para você como que se pronuncia e como se escreve a palavra design. Design, não é design. Por favor, vamos deixar isso bem alinhado. E agora eu quero soar bem ruim para você memorizar. Não é design, é design. E um último alinhamento, existe um sombreamento entre essas funções. Aquilo que é feito no design residencial, existe uma ênfase em cada uma das funções, mas existe esse sombreamento. O design residencial, ele pensa coisas de decoração para fazer o seu trabalho. Ele pensa coisas de iluminação, da mobília para desenvolver o seu trabalho. Assim como o design de interiores, ele tem uma ênfase específica no interior da casa, mas ele pensa em um conjunto de atividades que são ênfases de outras funções para que ele consiga desempenhar muito bem a sua função. Eu vou começar aqui falando sobre o decorador. A ênfase do decorador é na estética. Eventualmente, o decorador não está pensando em questões técnicas, na durabilidade da tinta. O interesse dele é qual é a cor, qual é a tonalidade. Ele não está interessado em saber qual é a resistência à abrasão do porcelanato. Ele quer saber qual é a textura do porcelanato. Eventualmente não está muito antenado ali nas facilidades de limpeza, organização, ele quer saber se a composição harmônica ficará agradável aos olhos. O decorador tem um senso estético muito aguçado. O decorador ele tem aquela função de dizer para você o que é estético, o que é agradável para aquele ambiente. A maior parte das pessoas e das famílias não tem esse senso estético aguçado. E o decorador entra aqui agora dando o tom dele. Quando a gente vai contratar um decorador, eu preciso contratar alguém que tenha uma linha que eu goste. Porque é muito comum você chegar em um ambiente que ele está muito bonito, muito harmônico, mas não faz muito teu jeito, sabe? Quer ver uma forma de você entender o que eu estou falando? Lembra dos restaurantes que você já visitou? Determinado restaurante tem um estilo de música, um estilo de vestimenta, tem um estilo da cor, da textura da toalha de mesa, às vezes outros nem tem toalha de mesa. Uns têm um plástico por cima que você fala, oi, que horror, mas compõe a identidade daquele restaurante, compõe a decoração, os quadros, os adornos, os enfeites, tudo isso compõe aquilo que vai trazer a estética para o local. Agora imagina isso dentro da sua casa. Cada ambiente tem um estilo diferente ou não, pode ter um estilo único. E o decorador tem essa função de trazer essa harmonia como um todo. Mas Marcelo, parece que você narrou a função do design de interiores. E como eu disse, existe esse sombreamento entre as funções. O design de interiores, além de estar antenado nessas questões estéticas, ele também quer saber das questões funcionais, práticas do ambiente, além de conhecer de questões técnicas. Sim, o design de interiores ele está ali muito focado, também focado, né, na durabilidade, no quanto tempo de manutenção, no qual é o custo de manutenção
E falando em custo, o design de interiores ele consegue fazer estudos de viabilidade. Quanto vai custar esta reforma, por exemplo? Quanto vai custar para eu ajustar e adequar esse ambiente, eu seguindo nesses tipos de materiais, nesses tipos de acabamento? Quais são as marcas mais econômicas? Quais são as marcas mais elitizadas? Quais são os materiais que estão em alta? Quais materiais não estão? Quais materiais são atemporais? Quais materiais deixam uma data definida? Percebe que o design de interiores ele também abraça parte daquilo que o decorador faz, só que nem sempre um design de interiores resolve a função do decorador dependendo do estilo do profissional. O design de móveis, por sua vez, tem uma ênfase nos móveis, na mobília. Eu tenho ali o design de móveis que vai focar no móvel planejado, que é muito comum, mas também existem os móveis assinados, os móveis que são feitos sob medida, sob encomenda, baseado em alguma característica, uma personalidade da família. Eu quero aqui ser mais simples na explicação sobre o design de móveis e nada mais é daquele profissional que tanto projeta o móvel, como também ele pode produzir o móvel. Ele entende de qual é a madeira, qual é o material, qual é a textura, quais são as ferragens corrediças, dobradiças, puxadores, quais são os estilos que temos. Ele entende também e espera-se que ele instigue a família a isso, na praticidade do dia a dia, do uso. Como que eu pego então a minha camisa que está lá no alto? Existe um sistema dentro do meu móvel que facilite isso? Como que eu vou pegar aquela panela que está lá no cantinho daquele móvel de quina? Como que eu trago ele aqui para perto? Qual que é a facilidade de limpeza? Então, o projetista de móveis, né, o designer de móveis, ele nos dá esse direcionamento com a ênfase no mobiliário. E o design de iluminação, por sua vez, tem uma ênfase na iluminação, no projeto de luz, no conforto, no aconchego que as luzes nos trazem. Por exemplo, aqui eu tenho uma luz, olha, eu posso deixar ela mais forte, mas daí fica uma luz muito dura, não comunica muito com o meu ambiente, mas eu posso deixar ela mais tranquilinha, eu posso trazer talvez uma luz azul, uma luz vermelha, uma luz verde, eu vou dando ênfases naquilo que eu quero. E o design de iluminação, também conhecido como lighting design, é esta pessoa que entende o ambiente. Num momento aí de automações residenciais, o design de iluminação ele é muito solicitado. Ei, Alexa, por exemplo, filme, assistir filme. Alexa, desligar. Assistir filme, então eu consigo criar uma cena como um todo, em que fica aquela penumbra. Festa, uma cena de festa, aí você consegue talvez ligar uma iluminação mais alegre ou não, dependendo daquilo que você quiser. O design de luz, o design de iluminação, ele entende ali dos tipos de luz que nós colocaremos, da temperatura que nós utilizaremos para dar aquele aconchego que nós tanto precisamos. Vale lembrar que é diferente do luminotécnico, que está muito pautado em questões técnicas. Por exemplo, qual é o consumo que esta luz aqui vai trazer lá na minha conta de luz. Marcelo, eu entendi tudo isso, mas e o design residencial onde entra? Pois bem, o design residencial é a base para que todas essas outras coisas aconteçam. Não existe o design de interiores sem o design residencial. Não existe o design de móveis sem o design residencial. Não existe o design de iluminação sem que nós tenhamos passado pelo residencial, assim como não existe o design de móveis sem eu ter passado pelo residencial. Por quê? Porque o residencial, além de analisar as questões internas, ele também analisa as questões externas, a influência do sol, do vento, da chuva, da vizinhança, a privacidade, segurança, e vai trazendo vários entornos, vários aspectos que influenciam diretamente na nossa casa, no nosso projeto. Aí eu também olho para dentro da minha casa, eu olho para os móveis que eu vou colocar dentro da minha casa. Eu também preciso ter uma ideia sobre a iluminação, sobre conforto, praticidade.
Então percebe que o design residencial ele é como se fosse a somatória de todos os designs e eu coloco isso dentro de uma única coisa. Só que é importante e é muito necessário ressaltar que o design residencial ele acaba sendo genérico. E quando eu quero dar ênfase em alguns dos pontos, aí eu busco por um profissional especialista naquela área. Eu quero projetar de fato um móvel, aí eu busco um design de móveis. Eu quero ter a iluminação mais adequada, aí eu busco então por um design de iluminação, por um light design. Olha que legal. Bom, Marcelo, eu preciso contratar todos esses profissionais? É isso que eu ia falar. Olha que legal. Depende. A maioria esmagadora das famílias fica no design residencial. É suficiente para atender os seus sonhos, as suas necessidades, os seus desejos com relação à personalização da casa. Mas existem famílias que dão um próximo passo, que vão lá para a personalização dos seus móveis. Então contratam um design de móveis, acabam contratando lá uma empresa para fazer os seus móveis planejados. Tem pessoas que dão um próximo passo e querem personalizar os seus ambientes e acabam contratando um design de interiores que vai validar ali uma série de questões harmônicas, revestimentos, tinta, textura dos móveis, dando essa harmonia como um todo. Existem pessoas que querem dar mais um passo e personalizar a sua iluminação e contratam então um design de iluminação. E existem famílias que querem dar mais um passo e contratam um decorador, fazendo com que os adornos que serão colocados, os quadros que serão colocados, enfim, o contexto como um todo seja decorado de acordo com aquilo que a família tanto espera. Agora que você tem clareza de qual é a função de cada um dos designers e não dos designs, você fica mais seguro quando for contratar, quando for negociar com algum profissional. E agora também você tem clareza se você precisa ou não de contratar esses profissionais. Peço ajuda para os profissionais que chegaram até aqui nesta parte do vídeo, usando os comentários para fomentar essa discussão. Eu quero que você aprofunde ainda mais, porque afinal eu trabalho com design residencial. Eu tenho uma clareza sobre as demais funções, profissões. Então usa aqui os comentários e vamos fomentar uma grande discussão. Eu acredito muito que se a gente continuar esse vídeo nos comentários, quem é que sai beneficiado com isso? A família que está aqui assistindo, que está aqui buscando por conhecimento para projetar e construir a sua casa. Marcelo, por que você gravou esse vídeo? Porque aqui na minha empresa, na Akira Design Residencial, nós trabalhamos com design residencial e nós fomentamos, nós instigamos as famílias a darem esses próximos passos, buscando a personalização de mais coisas na sua casa. E você, que tem o desejo de personalizar a sua casa, conte comigo, conte com a minha empresa, com a Akira Design Residencial. Nós estamos preparados para te atender em qualquer lugar do país. Nossos projetos, eles são feitos de forma online. Nós conseguimos aprovar os projetos na prefeitura aí na sua cidade, conduzir todo o processo de forma online, criar a sua casa, desenvolver um projeto e personalizar cada cantinho da sua casa de acordo com o que você e a sua família tanto merecem. Estamos chegando ao fim da nossa segunda dica de design residencial, que é esta clareza do todo. E não deixe de se inscrever aqui no canal, se fez sentido para você, se esse vídeo foi relevante, curte ele e encaminha para outras pessoas, para outras famílias que estão aí em um processo de projeto, de planejamento. E amanhã nós vamos conversar aí sobre instalações de gás, uma dica mais técnica e não menos importante do que as duas primeiras. Eu sou Marcelo Akira, você está na série Dicas de Design Residencial e nos vemos amanhã no nosso próximo vídeo.